Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos resolver agora as atividades da segunda semana do PET volume 6 do primeiro ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver as questões de 1 a 5 que estão aí nas páginas 17, 18 e 19 e que trata de simetria no plano cartesiano. Bora lá? A primeira questão, gente, diz assim: no plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo, veja que ele não especificou aqui qual que é o eixo, é o segmento qual desses daqui. Então, gente, veja bem, nós temos aqui a malha quadriculada, aqui está o sistema cartesiano, né, o eixo do x, e aqui o eixo do y, aqui nós temos a origem. Bom, ele quer o simétrico do segmento OD em relação a um dos eixos. Como ele não especificou, eu vou colocar aqui em relação aos dois eixos. Eu vou fazer primeiro em relação ao eixo x e depois em relação ao eixo y. Repare, primeiramente aqui em relação ao eixo x. Bom, eu quero o simétrico do segmento OD. Observe, esse aqui é o segmento OD. As extremidades do segmento vão ser esse ponto O e o ponto D. É claro que o simétrico do ponto O em relação ao eixo do x vai ser exatamente o próprio ponto O. Agora, essa outra extremidade aqui, que é D, para você verificar o simétrico em relação ao eixo do x, que é esse que está em vermelho, verifique bem. Quantas unidades nós temos aqui para cima? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Se é em relação ao eixo do x, verifique agora quantas unidades eu tenho que ter para baixo. A mesma quantidade. Se aqui para cima eu tenho 4, para baixo também eu tenho que ter 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o simétrico desse ponto D vai ser o ponto A. Assim, qual é o simétrico do segmento OD em relação ao eixo x? Vai ser segmento OA. Assim, a alternativa correta seria a letra A. Contudo, como ele não especificou em relação a qual eixo, vamos considerar agora também em relação ao eixo do y. Esse é o nosso segmento OD. Só que agora, como eu vou olhar em relação a y, é como se você tivesse aqui esse espelho nessa posição. Então, o simétrico vai ter que estar para o lado de cá. Bom, da mesma forma, o simétrico de O em relação ao eixo do y vai ser o próprio O. Agora, o simétrico de D em relação a y, vamos ver quantas unidades ele andou aqui para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu terei também 5 unidades aqui para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, parando, portanto, aqui em C. Dessa forma, OC aqui será o simétrico do segmento OD em relação ao eixo do Y. Então, a resposta seria a letra C, que vai ser OC. Então, nós temos as duas alternativas aqui, tá bom, gente? A questão 2 diz assim: considere um triângulo cujas coordenadas dos vértices são -1, 5, 3, 4 e 2 e -1. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido, ou seja, desse triângulo aqui, em relação ao eixo das abscissas. E ele pede para a gente representar esses dois triângulos nesse plano cartesiano que nós temos aqui. Para ficar mais fácil, pessoal, eu vou chamar esse primeiro ponto aqui de A, o segundo de B e o terceiro de C. Então, vamos marcar inicialmente esse ponto A aqui no nosso plano cartesiano. O ponto A tem coordenadas -1 e 5. Então, -1 está aqui, 5 lá em cima. Então, aqui está o meu ponto A. Agora, o ponto B tem coordenadas 3 e 4. 3 está aqui, 4 aqui. Então, aqui vai estar o meu ponto B. E, finalmente, o ponto C, que tem coordenadas 2 e -1. Então, 2 e -1 vai estar aqui. Unindo esses vértices, pessoal, nós temos aqui esse triângulo, que é o nosso triângulo ABC. O nosso objetivo é determinar as coordenadas dos vértices de um outro triângulo, cujos vértices sejam simétricos aos vértices deste triângulo aqui. E representar isso também aqui no plano cartesiano, os dois triângulos. Bom, então vamos começar aqui representando o simétrico do ponto A. Em relação a qual eixo? Repare que dessa vez ele informou que é em relação ao eixo das abscissas. Portanto, vai ser em relação a esse eixo X aqui. Então, o simétrico de A em relação ao eixo do X, quantas unidades nós temos aqui para cima? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos contar 5 unidades também aqui para baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai estar o ponto A', que é simétrico desse aqui, em relação ao eixo do X.
Agora nós vamos verificar o simétrico de B em relação a x. Quantas unidades para cima? 1, 2, 3, 4. Então, para baixo também tem que ter 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui vai estar o simétrico de B, que eu vou chamar de B'. E, finalmente, o simétrico de C em relação ao eixo do x. Repare, C está aqui, ó, uma unidade abaixo. Então, tem que ser uma unidade para cima, C'. E aí basta unir esses pontos e nós temos aqui esse outro triângulo que é simétrico do triângulo ABC. Então, aqui eu tenho o triângulo ABC e aqui eu tenho o triângulo A', B', C', que é simétrico desse aqui. Pronto, já representamos os dois triângulos no plano cartesiano, mas ele pede as coordenadas dos vértices desse triângulo simétrico. Bom, o triângulo original ele tem coordenadas A, que é -1 e 5, B, 3 e 4, C, 2 e -1. O simétrico de A, pessoal, nós já vimos aqui, olhe bem, o simétrico dele está aqui embaixo. As coordenadas são -1 e -5. Então, o simétrico de A é a linha cujas coordenadas são -1 e -5. Se você não quiser observar o desenho, no caso da simetria em relação ao eixo do x, observe que manteve aqui o x, então o x foi -1, e o y, o que aconteceu com o y? Apenas trocamos o sinal, estava mais 5, ficou -5. Então, qual vai ser o simétrico de B? O simétrico de B eu vou manter 3 e trocar o sinal do 4, assim B' vai ser 3 e -4. E o simétrico de C, gente? Eu vou manter 2 e vou trocar o sinal de -1. Dessa forma, C' vai ser 2 e 1. De fato, se você observar aqui, nós temos que o A', quais são as coordenadas dele? -1 e -5. Está aqui. Quais são as coordenadas de B'? B' nós temos aqui, ó, 3 e lá embaixo -4. E finalmente, C', que é esse daqui, as coordenadas são 2 e 1. Tranquilo, gente? Muito fácil, né? Vamos para 3. Considere os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Os quadriláteros que admitem a reta R como eixo de simetria são apenas qual desses aqui? Bom, aqui nós temos em cada um dos quadriláteros, ele marcou aqui a reta R. E nós queremos saber qual deles ou quais deles que estão admitindo aqui a reta R como eixo de simetria. Basta verificar, aqui está a reta R. Vamos olhar que esse vértice está a quantas unidades dessa reta? Está a 2 unidades de distância. Para cá à direita, também 2. Então, por enquanto, está mantendo aqui a reta R como eixo de simetria. E aqui, também nós temos 2 unidades, para cá também 2. Portanto, o quadrilátero 1, ele admite a reta R como eixo de simetria. Então, isso aqui está certo. Vamos ver esse. Aqui está a reta R. Esse vértice aqui ele está a 1 unidade de distância da reta R. À direita também manteve a mesma distância, 1 unidade. Agora, vamos pegar esse vértice. Está a 2 unidades de distância. À direita também manteve, portanto, o quadrilátero 2 também admite a reta R como eixo de simetria. O quadrilátero 3, observe que ó, esse vértice está a 1 distância da reta R, à direita também está a 1 distância. Aqui embaixo está 1 unidade e aqui também está 1 unidade, portanto, manteve a mesma distância. Portanto, esse aqui também admite a reta R como eixo de simetria. E o quadrilátero 4? Observe, aqui está a reta R, vamos considerar esse vértice. Daqui nós temos 1 unidade de distância, mas para a direita nós temos 2 unidades, então ele não admite a reta R como eixo de simetria. Então esse aqui não é. Assim, os quadriláteros que admitem a reta R como eixo de simetria são apenas o 1, o 2 e o 3. A alternativa, portanto, letra D, muito tranquila também, né? Bom, a questão 4 agora, bem interessante, diz assim: uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas R e S indicadas na figura, e ainda que a distância entre as caçapas A e B seja igual à distância entre as caçapas B e C. Considere agora um sistema de eixos cartesianos posicionados de maneira que o centro da caçapa B, então o centro da caçapa B, fique posicionado na origem do plano cartesiano. E que, além disso, o centro da caçapa A fique localizado no ponto -4 e 0, e o da caçapa D fique no ponto 4 e 5. A distância em unidades do comprimento dos eixos cartesianos entre os centros das caçapas D e F, de D até F, vai ser quanto? Bom, pessoal, observe que ela está colocando aqui o plano cartesiano. Então, está aqui o eixo do X e o eixo do Y. E ele diz que o centro da caçapa B deve ficar posicionado aqui na origem. Então, aqui, ó, esse ponto B vai estar na origem.
E o centro da caçapa A, que é esse aqui, vai ficar localizado no ponto de coordenadas menos 4 e 0. Ora, gente, se aqui é a origem e esse ponto ele tem coordenadas menos 4 e 0, significa que o x aqui vai ser menos 4. Por outro lado, o centro da caçapa D está no ponto 4 e 5. Então, a caçapa D aqui está no ponto 4 e 5. Isso quer dizer, então, que o meu x aqui vale 4 e o y vale 5. E o que nós queremos calcular? A distância de D até F. Então, de D até F, essa aqui é a distância que nós queremos. Gente, como isso aqui é o plano cartesiano, eu já sei que aqui é menos 4, qual que é a distância de B até A? Ora, a distância de B até A vai ser de 4 unidades. E qual que é a distância de B até C? A mesma coisa, também 4 unidades. Dessa forma, a distância daqui até aqui vai ser 4 mais 4, então esta distância toda aqui será de 8. Assim, a alternativa correta, letra C, muito tranquila a questão e muito interessante, não foi? Bom, finalmente a última questão que diz assim. A questão 5 fala que para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada num plano cartesiano, conforme a figura que nós temos aqui. Nesse caso, letra A, vamos lá. Essa figura N, ela é simétrica da figura Q em relação ao eixo Y? Bom, aqui está o eixo Y. A figura N, que é essa daqui, ela é simétrica da figura Q em relação ao eixo Y? Claro que não. Ela poderia ser no máximo em relação ao eixo do X, e mesmo assim ela não é simétrica, mas em relação ao eixo do Y não. Porque para que ela fosse simétrica em relação ao eixo do Y, teria que ser M. Então essa daqui, ela é falsa. Agora, a figura N, que é essa daqui, ela é simétrica da figura M em relação ao eixo do X? Também não. Repare, ela vai ser simétrica aqui, mas em relação ao eixo do Y, não em relação ao eixo do X. Então essa também é falsa. M é simétrica da figura P em relação ao eixo X? M é simétrica de P em relação ao eixo do X? Sim, dessa vez está correto. Repare bem, vamos considerar esse vértice. Qual a distância que esse vértice está do eixo X? Uma unidade. Aqui também para baixo, nós temos aqui está a mesma distância, que é uma unidade. Esse vértice também está a uma unidade de distância do eixo X. Esse vértice também está a uma unidade. Esse vértice aqui em cima, ele está 1, 2, 3 unidades de distância. Esse vértice aqui também vai estar 1, 2, 3 unidades. Portanto, a letra C está correta. E a letra D que diz assim, que é simétrica da figura P em relação ao eixo Y. Que é esse daqui, é simétrica da figura P em relação ao eixo Y? Não, observe que eles estão inclusive de ponta cabeça aqui. Então isso aqui não é simétrica também. Show de bola, 5 questões muito interessantes, muito bacanas sobre simetria, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!